Em meio a tantas incertezas, a macroeconomia e o cenário global, a gente tem que esquecer um pouco as notícias e vamos dar uma olhada no gráfico para ver o que é que os dados estão falando para a gente. Vamos analisar o Bitcoin aí no Price Action, análise técnica, análise de sentimento e também vamos olhar aqui algumas altcoins que pediram lá no grupo. Se você ainda não está no grupo no WhatsApp, se inscreva, o link vai estar aqui embaixo. Então, vamos para o vídeo. Vamos começar aqui pelo Bitcoin no gráfico diário, pelo Price Action aqui. A gente tem zonas importantes que o Bitcoin precisaria continuar demonstrando força, romper essa zona para a gente acreditar numa retomada do movimento de alta. A gente está fazendo topos e fundos descendentes, o que já configura para a gente aí um padrão de baixa, né, no Bitcoin no gráfico diário. A gente tem aqui uma linha de tendência de baixa que o Bitcoin ainda não conseguiu romper e seria muito interessante que o Bitcoin atacasse e rompesse essa linha de tendência de baixa com um bom volume para a gente acreditar numa retomada do padrão de alta. Então seria interessante que o Bitcoin, para retomar a alta, rompesse primeiro essa zona aqui, retestasse e viesse sim retomar seu movimento de alta para romper topos anteriores aí, sim seguir com a sua bull run. Porém, se o Bitcoin não consegue ultrapassar, é muito provável que ele venha buscar interação com suportes que a gente tem aqui abaixo, se a gente não conseguir demonstrar força para atacar essa linha de tendência de baixa. Então, zona que a gente tem muito importante aqui, que o preço vem segurando bastante, está aqui, essa zona aqui seria entre os 48.900 dólares até os 53.462. Então, essa é a zona aqui que a gente tem mais importante como suporte, não seria nada bom a gente perder essa zona. Se viesse a perder essa zona, muito provável a gente for ir buscar suporte aqui pelo VPVR, que é uma zona que também tem muita captação de liquidez aqui, nos 42.900 seria essa zona que a gente já teve também um momento de lateralização. Então vamos também olhar aqui agora as NEMAs, né, o indicador, ver o que ela está falando para a gente aqui no gráfico diário do Bitcoin, apagar aqui esses desenhos. Então vamos ver o que as NEMAs estão falando para a gente aí no gráfico diário. Então a gente vinha de um padrão de baixa, né? Então da mesma forma que a linha de tendência de baixa vem causando influência como resistência, as NEMAs também estão sendo resistência aqui para o preço, e as NEMAs não tinham conseguido romper essas NEMAs centrais até esse momento aqui, para a gente rompeu e devolveu muito rápido, voltando para o range das NEMAs ali centrais, né? Então, momento aí de indecisão, vamos ver se o preço vai romper para cima. Se rompesse para cima, a gente estaria com a probabilidade muito alta de continuação do movimento de alta. Então a gente tem aqui essas duas NEMAs aí, esse range aqui dessas duas NEMAs, que vai decidir. Se o preço romper aqui para cima, a gente provavelmente continuar aqui por cima, a gente pode estar retomando para um movimento de alta. Porém, se a gente perder no diário aqui, fechar candles abaixo aqui, a gente pode estar entrando no movimento baixista e buscando suportes aí nessa zona que eu já tinha comentado anteriormente, que é uma zona muito importante para o Bitcoin aí. Então, vamos ficar de olho nesse momento agora, um momento que não é pelo diário aqui, não está muito favorável para tomar uma decisão de compra ou venda. Eu preferiria esperar um pouco ele, até pelo indicador aqui, tomar uma decisão e esperar ele definir aí se vai romper para baixo ou para cima e vai demonstrar força, né, para continuar atacando aqui essa linha de tendência de baixo e romper ela em algum momento para poder a gente retomar para esse movimento de alta. E também as NEMAs seria uma zona ali também semelhante da linha de tendência de baixa, né, um pouco mais abaixo, mas também pelo indicador das NEMAs já estaria mostrando aí uma recuperação do preço, provavelmente uma volta para esse movimento de alta. Porém, se a gente não conseguir romper para cima, a gente vai romper para baixo aqui, a gente pode estar buscando suporte, buscar ali captação de liquidez aqui em zonas mais abaixo aqui, até pelas NEMAs também, né? Suporte muito importante pelas NEMAs estaria aqui nos 51.300, que seria essa NEMA verde aqui, o suporte mais importante, segurou o preço da primeira vez. Então a gente já segurou o preço aqui uma vez. Se o preço voltar a corrigir, também seria uma região muito importante para o preço segurar. Caso venha a perder, o cenário começa a ficar mais complicado aí para o lado do Bitcoin. Então vamos aguardar aí esse rompimento, essa demonstração de força, como é que o Bitcoin vai caminhar. Vamos dar uma olhada aqui na análise de sentimento também no curtíssimo prazo, para ver quais são as probabilidades aí do preço continuar, né? Como é que tá. Então, pontos interessantes que a gente teve aqui, né, e pontos preocupantes nesse momento agora atual. A gente estava vendo aqui o preço corrigindo e a queda do Open Interest, que era muito bom, né, um desinteresse no movimento de correção, porém, em certo momento aqui, a gente viu isso virar. Então, o preço continuou caindo e a gente viu o aumento do Open Interest, ou seja, mostrando aí já interesse por esse movimento de baixa aí. Então, a gente está vendo agora o preço também corrigindo e o Open Interest subindo também,
o que não é muito bom. A gente quer ver o Open Interest subindo junto com o preço, para a gente acreditar no movimento de alta e retomada de alta. Nesse exato momento agora a gente não vê muito interesse, pelo menos pelo Open Interest aqui, de um movimento altista nesse curtíssimo prazo. Outro ponto negativo também, à medida que o preço vem corrigindo, a gente está vendo o ratio, né, as posições de long aumentando, pessoas acreditando aí que estamos próximos, pelo menos, do final da correção. Então, elas já estão armando suas posições de long, o que também não é muito bom, porque acaba gerando zonas de liquidez. As pessoas que estão entrando em long aqui, obviamente, elas estão em posição de stop ou elas podem ser liquidadas, né? Então, as instituições acabam percebendo que tem um aumento no ratio, a maioria em posição de long, pode ser atrativo para as instituições puxarem o preço um pouco mais para baixo para captar a liquidez que essas posições de long estão gerando aqui, gerariam, né? No caso, uma correção nesse exato momento aqui, porque a gente está vendo a maioria agora de 1,48 de posições de long. Então, a maioria aí nesse momento agora em posição de long. A gente também, nessas correções, não vimos aí nenhum ponto de liquidação de longs muito grande ainda. Temos candles aqui com 7 milhões de dólares e nenhum candle também muito grande com vendas a mercado, que seja uma quantidade significativa aí para a gente acreditar no final de correção, né? Normalmente, no final de correção, a gente vê uma captação de liquidez muito grande representada aqui pelas posições que estão estopadas e liquidadas e também compras e vendas a mercado. A gente não está vendo nada disso ainda nesse momento. Aqui, olhada também o livro de ordens, a gente está vendo que tem, sim, umas instituições com interesse em segurar o preço aqui na zona dos 61.625 dólares, iniciando ali algumas ordens, até os 61.200, com cerca de 370 bitcoins ali, com a intenção de segurar o preço. Claro que a gente não são tantas ordens assim, a gente precisa ver o preço se aproximando dessa região para ver se essas ordens vão se manter ou não. Inclusive, tem uma live aberta aí que eu deixo 24 horas com o Bitcoin no gráfico de 1 hora, com as NEMAs e também o order book aí, quem tiver interesse de acompanhar esse indicador aí, como é que as baleias estão se posicionando, suas ordens, vocês podem acompanhar a live também aí. Essas ordens plotadas em amarelo, sempre vocês vão ver plotado em amarelo, ordens com 300 bitcoins para cima. Então, quando vocês verem plotado em amarelo, você sabe que tem pelo menos 300 bitcoins aí nessa região. E é isso aí, análise de sentimento que a gente está vendo aí, as zonas importantes agora que a gente tem que observar nesse curtíssimo prazo aqui em caso de correção, né, nessa zona onde tem essas ordens aqui, para ver se elas vão se manter ou não. E vamos agora olhar o price action de novo para ver as altcoins que pediram no grupo, para a gente dar uma olhada. Então, vamos começar aqui pela Solana. A Solana está ali no price action semelhante do Bitcoin na questão de a gente estar também dentro de uma linha de tendência de baixa, né? Então a gente tem uma linha de tendência de baixa muito importante aqui na Solana, digamos que temos até duas, né? Traçar aqui pensando nessas interações que a gente tem aqui embaixo também. Então, essa aqui seria uma zona muito importante para a Solana romper, ultrapassar, se manter aqui acima dos 166 dólares, para aí a gente começar a acreditar no retorno do movimento de alta, né? Então a gente está vendo aí que parece até estar dentro de um triângulo simétrico. Esse tipo de formação de price action, ele tem a probabilidade de 50% de chance de romper para cima ou para baixo, e o alvo estaria aí na amplitude máxima do seu corpo, né? Então, se ele estivesse rompendo para baixo, ele puxaria a Solana para os 41 dólares, e se a gente romper para cima, a gente estaria levando a Solana aí para os 243 dólares, pensando na primeira LTB e pensando na segunda LTB aí, a gente estaria, claro, tem que esperar o momento do rompimento para a gente poder tentar achar o alvo aqui, mas em caso de rompimento para cima, a gente estaria levando a Solana aí para 256 dólares, o que seria aí próximo, né, na região do topo anterior que a gente teve, que a Solana já bateu, né? Então, vamos ficar atento a essas zonas que a Solana tem. A gente tem uma zona de suporte também para a Solana aqui muito importante, né? Um range aqui que a gente que vem segurando o preço. Então, a zona importante para a Solana segurar entre os 126 dólares e os 109. Então, essa região é muito importante, não seria bom que que o preço perdesse essa zona aqui na Solana. E vamos dar uma olhada aqui também como é que estão as NEMAs na Solana aqui, como é que está o indicador da gente, o que é que ele está falando. Então, as NEMAs também bem parecido ali com o Bitcoin, porém, num aspecto até um pouco mais fraco, né? A gente está fechando o candle do diário aqui
abaixo das duas EMAs centrais, o que não seria bom, a gente estaria enquadrando aí, voltando para um padrão de baixa. A gente rompeu a linha de tendência de alta que a gente estava vindo aqui, né, no curtíssimo prazo, rompeu para baixo, retestou, está aí tentando voltar para o movimento de baixa, aí vamos ver se a Solana tenta se recuperar, voltar para o range aqui, ele teria que atacar aqui os $155 dessa EMA do diário, romper, a gente não conseguiu manter-se aqui acima dessa zona, fechando o candle acima dessa zona do diário, o que faz com que o preço volte para o range ali, procurando suportes nessas nemas coloridas. E o suporte mais importante pelas nemas aqui no diário estaria nos $111. Então seria muito importante que a Solana se segurasse aí nessa região, nessa zona, não perdesse esse suporte caso esse padrão aqui de baixa viesse a ganhar força e viesse fazer o preço buscar aqui interação com esses suportes. Pelo que está acontecendo aqui agora, a maior probabilidade é que sim, a Solana venha corrigir mais um pouco. Isso é o que as nemas estão mostrando para a gente nesse exato momento. Claro que para ela mudar esse sinal, o preço teria que demonstrar força, rompendo aqui, pelo menos aqui os $154 se mantendo acima. E sim, as nemas estariam mudando o seu sinal. O seu sinal agora no diário é de correção, bem semelhante ao Bitcoin, só que o Bitcoin está aqui no momento de indecisão, precisaria romper para algum dos dois lados para a gente ter um sinal mais claro pelas nemas. Vamos olhar aqui agora próximo, Kahat. Um pouco histórico aqui para a gente avaliar, né? Mas o que a gente pode ver de interessante aqui nessa moeda é que a gente rompeu a linha de tendência de baixa que a gente vinha aqui, né? O preço vinha por debaixo dela, rompemos e rompeu até com um certo volume, não um volume bom. Após o rompimento teve um bom volume, um candle de força, o que é bem interessante. Então a gente teria que ficar de olho aqui nessa movimentação de retração, podendo dar até oportunidades de compra. E para saber as zonas de melhor oportunidade de compra aqui para esse ativo, a gente teria que traçar o Fibonacci. Aqui a gente tem pouco histórico, né, no diário. Então a gente traçando o Fibonacci aqui, a gente vê a zona. A gente está próximo da zona de 0,6 de Fibonacci, que é um suporte muito importante. Então a gente teria de zona de compra, a gente estaria numa boa zona de compra, né, entre 0,5 e 0,6 de Fibonacci, até o 0,7 aí para altcoin seria a boa zona de compra aí, precisando se manter necessariamente acima desse suporte aqui no 0,3491. Então, muito importante para a Kahat dentro dessa retração aqui, que ela se mantenha dentro dessa zona, que ela não venha perder aqui esses suportes aqui que ela está, essa zona, e muito provável que toda essa zona aqui é uma zona de compra. Claro, ela respeitando aqui essa zona, a gente vai ter aí probabilidade de ser apenas uma retração para a continuação desse movimento de alta, já que a gente teve um bom rompimento da tendência de baixa, com um bom volume. Claro que vai depender muito da movimentação aí do Bitcoin também daqui para frente. Se o Bitcoin continuar corrigindo, provavelmente ele vai trazer as altcoins aí mais para correções mais profundas também. Mas lembrando que a gente está aqui dentro de uma zona de possível oportunidade de compra aí. Vamos baixar o tempo gráfico aqui agora, ver se a gente consegue ver alguma coisa com as nemas, porque quando a gente tem pouco histórico, os indicadores ficam comprometidos para a gente poder ter algum sinal, né? Aqui, pelo 4 horas, a gente vê um padrão de correção. Então, a gente também está vendo topos e fundos descendentes aqui. Então, a gente precisaria romper também essa linha de tendência de baixa, que a gente tem que estar em confluência até com as nemas. Então, a mesma coisa seria a gente teria que romper, a gente sair desse padrão de baixa aqui, romper essa linha de tendência de baixa, atacar aqui as nemas, né? Se manter aqui acima para a gente ir romper essas duas nemas aqui, para a gente acreditar em um retorno, um movimento de alta pelo gráfico de 4 horas. Então, a probabilidade maior, sim, que a gente continue em movimento corretivo aqui, em tempo gráfico intermediário aqui, antes da gente voltar a subir. Claro, quando a gente vê essas nemas juntas aqui, são suportes bem importantes, tendem a ser suportes mais fortes, mas vamos ver como é que o preço vai se comportando aí. E claro que lembrando que a gente precisa romper essa linha de tendência de baixa, que antes de pensar em uma retomada de movimento de alta aqui, que a gente está claramente fazendo topos e fundos, né? Topos e fundos descendentes, né? Então, configurando aí um movimento de baixa. Vamos para a próxima aqui agora, que é a Brent. Perdão. Vamos lá, tirar as nemas aqui primeiro. Vamos puxar aqui para o gráfico diário para ver como é que está num aspecto geral, né? Então, a gente também teve aqui um rompimento da linha de tendência de baixa, né? O preço estava vindo da linha de tendência de baixa. A gente teve, inclusive, um bom reteste aqui, né? Normalmente, boa oportunidade de compra aqui nesse reteste. Muito interessante. E a probabilidade maior aqui é que ela continue esse movimento de alta aqui. Não foi um rompimento com grande volume, mas foi um volume acima da média, isso conta sim.
Um rompimento que teve volume acima da média, já é um rompimento interessante. Ele precisa respeitar essa zona aí, né? Vamos ver como é que foi essa retração aqui em cima da retração ali no 0,6 de Fibonacci, bem interessante, zona de compra ali, retração muito saudável, então vamos ver se o preço ele consegue voltar a atacar esse topo anterior, continuar esse movimento de alta aí, e ele, caso ele consiga fazer isso, o próximo alvo, né, ele rompendo esse topo aqui anterior, seria ali nos 0,1317 aí, pelo Fibonacci. Então vamos ver se ele consegue aí pelo diário manter-se dentro dessa tendência de alta, agora esse rompimento que ele teve aqui nessa linha de tendência de baixa, né? Fazendo um pivô de alta aí bem confirmado. Vamos ver se ele rompe esse topo aqui para confirmar mais ainda esse pivô e buscar esse alvo aqui inicialmente. Depois a gente pode escalar aí para ver quais seriam os próximos alvos, caso essa tendência de alta continue aí. Obviamente, mais uma vez, repito, todas as altcoins estão dependendo aí, vão depender da movimentação do Bitcoin. Então, se a gente vê o Bitcoin puxando para baixo a correção, provavelmente a gente vai trazer aí as altcoins junto, né? Muito provável. Vamos agora ver como é que está aqui com as NEMAs, tempo gráfico menor, vamos ver aqui no 4 horas, um pouco histórico. Deixa eu ver se no 6 horas como é que está, não tem ainda toda plotada, mas dentro dos 6 horas a gente consegue ver aqui que essa correção até se manteve bem, né, nesse suporte aqui das NEMAs, rompeu, mas voltou rapidamente para o range. A gente tentou romper a primeira vez, não conseguiu, rompeu a segunda e está se mantendo aí em cima do suporte, o que é muito bom, ou seja, voltando para um padrão de alta aí no gráfico de 6 horas, afirmando aí mais uma vez que aquele padrão que a gente vê ali no diário, de rompimento para alta ali, a gente está sendo confirmado também pelas NEMAs aqui no gráfico de 6 horas, o que é bem interessante. O preço precisa se manter acima desse range aqui, né, dessa zona, então muito importante que o preço se mantenha aqui acima dessa zona, para a gente conseguir continuar demonstrando força e seguir a tendência de alta aí. Então, vamos ficar de olho aí, parece boa oportunidade, uma zona importante aí de suporte para continuação, inclusive, do movimento de alta. A gente vê ali no diário que a gente está dentro do 0,6 de Fibonacci ali, dentro da zona de compra, inclusive ali pela retração de Fibonacci ali, aquele rompimento, validando aquele rompimento que teve ali no diário da LTB. Vamos aqui para a última, que é a METS, o SDT. No gráfico diário aqui, a gente, né, teve um rompimento aqui também, aparentemente, de uma linha de tendência de baixa, porém a gente está atacando mais uma vez ali, né? A gente vinha numa linha de tendência de baixa, pode ser que a gente esteja buscando um reteste aí. Então vamos ver se o preço vai vir buscar um reteste ou se a gente vai perder aí esses suportes importantes que a gente tem aqui no fundo. A gente não seria interessante um reteste aqui nessa zona, né? Que seria exatamente nos mesmos fundos. Então a gente tem um range aí de suporte aqui muito importante o preço. Então a gente não pode perder essa zona aqui de suporte. O preço vir a perder isso aqui seria muito ruim. Trazer aqui para a zona correta. Pronto, seria ali entre os 29 e os 25 dólares. É a zona de suporte mais importante que a gente tem aí. Essa alta que a gente teve aqui, vamos dar uma olhada aqui no Fibonacci, como é que tá essa retração. Vou pegar do último fundo aqui. Então a gente está no suporte do 0,6 de Fibonacci. Suporte importante, a retração pode vir sim até aqui o 0,7 de Fibonacci, estaria nos 30 dólares. Então seria uma zona bem importante aí para o preço também conseguir se manter e para pensar aí no retorno, no movimento de alta também, já que está saindo aí de uma linha de tendência de baixa. Então essa retração é uma retração natural para o preço. Vamos ver se ele rompendo aqui, segurando nessa zona aqui, a gente retome esse movimento de alta aí. E caso a gente consiga retomar o movimento de alta e romper, né, segurar por essa zona aqui, buscando a alta aqui, romper esse topo aqui mais uma vez, a gente pode estar buscando novos alvos aí, que seriam ali próximo dos 52 dólares. Então, uma boa moeda para ficar de olho aí também. Claro que são altcoins muito arriscadas, está numa zona muito delicada, muito importante. A gente está fazendo aí, querendo ou não, um topo duplo, né? Então vamos apagar tudo aqui para a gente dar uma olhada nisso também. A gente, querendo ou não, fez também aqui, ó, um topo duplo, que não é muito bom. Então, uma zona importante para o preço aqui, esse topo duplo aqui, não é nada legal também, né? Pode fazer com que o preço venha a corrigir aí, buscar aí, se perder essa zona aqui importante, a gente venha buscar zonas mais profundas aí, correções mais profundas, e são suportes que
o preço não interagiu ainda, zonas que o preço não interagiu ainda, então a gente estaria buscando suportes em preços cheios aí, né? $20, $10, $15, mas seria uma incógnita, claro, caso o preço venha perder aí esse suporte aqui, que é o suporte mais importante que a gente fez também aqui no fundo duplo, agora fazendo um topo duplo, vamos ver para que lado, né, isso aqui vai romper e definir aí se vai ser para baixo ou se a gente vai fazer movimento para cima, assim, retomando a alta. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise, espero ter acrescentado de alguma forma aí para vocês. E vou deixar meus links aqui embaixo, quem quiser conhecer do grupo, fica à vontade para entrar. A gente está sempre batendo papo para poder conversar comigo. E fique à vontade também para deixar aqui no seu comentário qual é a análise que você quer que eu faça, qual é a altcoin que você quer que eu analise, Bitcoin, o que é que você quer que eu olhe. Isso aí, galera. Um abraço e boa noite.